Recife virou Atlântida? A chuva levou tudo, menos o IPTU. Salve, salve, meu povo arretado do canal Pernambucando por aí. Puxa a cadeira de balanço, bote o café no fogo, esconda o pão da chuva e venha prosear comigo. Porque hoje o assunto é daqueles que fazem o céu de Pernambuco parecer o juízo final narrado por um repentista bêbado no meio da feira de Caruaru. O Recife, meu amigo, nesses últimos dias virou quase uma nova Veneza, só que sem os gondoleiros cantando ópera. Aqui era moto boiando, sofá descendo ladeira, cidadão atravessando a avenida de canoa improvisada e político dando entrevista de capa de chuva novinha, dessas que nunca sentiram o cheiro de lama. E o curioso é que em Pernambuco a tragédia sempre chega anunciada, não é surpresa. O povo sabe, o céu fica cinza, a barreira começa a escorrer igual cuscuz molhado e alguém logo diz: "Oxente, lá vem água." E vem mesmo. A chuva cai no morro, desce levando barro, geladeira, televisão parcelada em 20 prestações e às vezes leva até a esperança do sujeito. Enquanto isso, os homens engravatados aparecem na televisão com aquela cara de quem descobriu naquele instante que pobre mora em encosta. O mais impressionante é que a cada inverno o discurso é sempre o mesmo. Parece reprise de novela ruim. Estamos monitorando. Equipes foram acionadas. A Defesa Civil está atenta. Rapaz, em Pernambuco até a tragédia tem roteiro fixo. Nelson Rodrigues dizia que o brasileiro tem uma vocação quase artística para o desastre. E se Nelson tivesse conhecido certas áreas do Grande Recife em época de chuva, teria largado o futebol para escrever exclusivamente sobre canal entupido. Porque aqui a água não cai apenas do céu. Ela sobe do bueiro, invade a sala, entra pelo vaso sanitário e faz visita sem pedir licença. É uma democracia líquida. Rico reclama do trânsito, pobre perde a casa. E veja como a natureza é sincera. A chuva não mente, ela apenas revela. Revela onde roubaram verba de drenagem. Revela onde construíram prédio em cima de mangue. Revela onde derrubaram árvore para fazer estacionamento gourmet. Revela onde o cimento venceu o juízo. Chesterton dizia que o problema do homem moderno é derrubar cercas sem saber por que elas foram colocadas. O brasileiro fez pior, derrubou o rio, aterrando mangue, cimentando tudo, expulsando a água do caminho natural. E depois ficou espantado quando a água resolveu voltar. A água sempre volta. Pode escrever isso no muro. A água tem mais memória do que muito eleitor. Antigamente o povo respeitava o inverno. Meu avô dizia que chuva era bênção e aviso ao mesmo tempo. O sertanejo olhava para o céu como quem lia a carta de Deus. Hoje o sujeito mora num apartamento chamado Eco Residence Premium Park Garden, construído em cima de um antigo brejo, e acha que a natureza vai obedecer ao folder da construtora. Aí basta chover 3 dias seguidos, o estacionamento vira criação de tilápia. Enquanto a cidade afunda, aparece o especialista de televisão falando em evento climático extremo. Repare na beleza da linguagem moderna. Tudo vira expressão técnica para esconder a irresponsabilidade humana. É igual chamar assalto de redistribuição involuntária de renda. Claro que existe mudança climática. Claro que o mundo mudou.
Mas reduzir a tragédia pernambucana apenas ao clima é uma covardia intelectual. Burke dizia que a sociedade só permanece saudável quando existe responsabilidade entre gerações. Mas aqui fizeram o contrário. Uma geração destruiu tudo e deixou a conta para a próxima pagar nadando. O Recife foi construído em área alagadiça desde os tempos holandeses. Isso todo mundo sabe. Todo mundo aprende cedo. Só que existia uma inteligência antiga no modo de construir. Havia mais respeito pelos rios, pelos mangues e pelos limites da natureza. Hoje, o sujeito quer transformar todo pedaço de barro em shopping center climatizado. Resultado? Quando São Pedro abre a torneira, a cidade parece uma panela de pressão sem válvula. E o mais triste não é a enchente, é a normalização dela. O brasileiro se acostumou com a desgraça. Veja a cena: a mulher perdeu tudo, a água levou o colchão, fogão e documento. A televisão enfia o microfone na cara dela. Como a senhora está se sentindo, meu amigo? Como você acha que ela está se sentindo? Feliz igual turista em Porto de Galinhas? A tragédia brasileira virou espetáculo audiovisual. Enquanto isso, nas redes sociais, sempre aparece um cidadão gourmet da consciência coletiva dizendo: precisamos debater políticas públicas. Rapaz, o pobre que está em cima do telhado não quer seminário acadêmico. Ele quer saneamento, quer drenagem, quer obra séria, quer parar de enterrar filho em inverno. Mas saneamento não rende foto bonita em campanha. Político gosta mesmo de obra faraônica com placa gigante, canalização subterrânea. Não dá voto porque ninguém vê. É igual honestidade, essencial, mas pouco valorizada. Olavo de Carvalho falava muito sobre a destruição da capacidade de percepção da realidade. E o Brasil virou mestre nisso. O sujeito olha para o caos e ainda inventa narrativa para fugir do óbvio. Ora, o óbvio, o Lula, como dizia Nelson Rodrigues: se você cimenta tudo, destrói mata, ocupa encosta irregular, entope rio de lixo e administra a cidade igual feira depois do carnaval, a chuva cobra. E a cobrança vem com juros. Agora reparem numa coisa interessante. O povo simples continua sendo o mais solidário, sempre. Quando dá enchente, quem salva primeiro é o vizinho, é o mototaxista, é o dono do mercadinho, é a igreja do bairro, é a senhora que faz sopa para distribuir. A elite progressista do ar-condicionado geralmente salva mesmo é o próprio Instagram. O cristianismo popular nordestino tem uma força que intelectual nenhum consegue explicar. O povo pobre ainda acredita em caridade verdadeira. Ainda divide, o pouco ainda carrega desconhecido no colo durante enxurrada. A Bíblia diz que o homem prudente prevê o mal e esconde-se, mas os simples passam e sofrem a pena. E Pernambuco inteiro parece viver essa passagem dentro de um ciclo eterno de descaso. Porque a tragédia não nasce apenas da chuva, ela nasce da imprudência institucionalizada. Eu vou lhe dizer uma coisa, que talvez doa. Existe uma indústria política da calamidade. Sim, meu amigo, tem gente que sobrevive politicamente do desastre permanente. Quanto pior a situação, mais dependente o povo fica do favor estatal. A miséria vira capital eleitoral. Enquanto o cidadão depende da cesta básica emergencial todo inverno, ninguém cobra planejamento estrutural. É duro dizer isso, mas é verdade. Roger Scruton defendia que uma sociedade saudável nasce do amor pelo lar, pela comunidade
e pela preservação do espaço comum. Mas o Brasil desaprendeu a cuidar da própria casa. Jogamos lixo em canal e depois culpamos exclusivamente o governo quando a água invade tudo. Claro que o Estado tem responsabilidade gigantesca, mas existe também uma decadência cultural do senso comunitário. Antigamente, havia vergonha social em destruir o bairro. Hoje, o sujeito joga sofá dentro do rio e depois reclama da enchente no Facebook. É uma mistura explosiva de abandono estatal com degradação moral coletiva. E nesse meio, aparece a imprensa sensacionalista, transformando o sofrimento em novela climática. Helicóptero filmando desabrigado igual documentário de guerra, enquanto o apresentador faz voz grave, como se estivesse narrando o Apocalipse segundo São João. Aliás, Pernambuco em época de chuva parece mesmo um trecho bíblico. Água caindo sem parar, povo subindo morro, cidade em pânico e governante prometendo salvação futura. Só falta aparecer um cidadão abrindo o Mar Vermelho, ali na Avenida Agamenon. Mas no fundo, essa história toda revela algo maior. O Brasil perdeu a capacidade de pensar a longo prazo. Tudo aqui é improviso. A obra começa perto da eleição. O reparo só acontece depois da tragédia. A prevenção nunca chega. Chesterton dizia que o homem moderno enlouqueceu, porque perdeu tudo, menos a razão. O brasileiro moderno perdeu até o juízo hidráulico. Constrói onde não pode, ocupa onde não deve, e depois transforma a tragédia previsível em fatalidade inevitável. Fatalidade é raio cair do nada. Enchente em área abandonada há décadas é projeto político mal feito. E sabe o que é mais cruel? O pobre sempre paga mais caro. O rico enfrenta constrangimento. O pobre enfrenta a correnteza. O rico perde agenda. O pobre perde parede. O rico faz postagem solidária. O pobre faz vaquinha para comprar colchão novo. E assim, o Brasil vai seguindo, entre discursos emocionados e soluções eternamente adiadas. Outro dia vi um camarada atravessando rua alagada com a geladeira equilibrada numa carroça. A imagem parecia cena de cinema neorrealista, italiano misturado com cordel nordestino. E o homem ainda brincava. Pelo menos a água já tá lavando por fora. Esse humor do nordestino é um negócio sobrenatural. Ariano Suassuna entendia isso perfeitamente. O povo daqui transforma sofrimento em piada, porque se não ri, enlouquece. O brasileiro pobre aprendeu a zombar da própria tragédia como um mecanismo de sobrevivência espiritual. Talvez seja justamente isso que ainda mantém Pernambuco de pé. Porque estrutura pública muitas vezes não mantém. Mas também não podemos romantizar a miséria. Isso é erro de intelectual metido a poeta revolucionário. Pobreza não é patrimônio cultural. Barraco em área de risco não é resistência estética. E enchente não é manifestação poética da periferia. É sofrimento real. É criança perdendo o caderno, é mãe dormindo em escola pública improvisada, é trabalhador sem ônibus para voltar para casa. Enquanto isso, certos políticos discursam sobre resiliência climática, usando o sapato que nunca pisou lama. O Brasil virou especialista em palavras bonitas e soluções inexistentes. Mas existe saída? Existe. E ela começa pela verdade. Primeiro, saneamento básico. Precisa virar prioridade absoluta. Não é glamour, não é ideologia, é civilização. Segundo, ocupação irregular precisa ser tratada com seriedade humana e firmeza institucional. Não adianta fingir que encosta instável virou condomínio sustentável só porque colocaram tinta colorida nas paredes. Terceiro, recuperação de rios, mangues e áreas naturais, a natureza não negocia com o decreto. Quarto, educação comunitária.
O povo precisa reaprender a cuidar da cidade. Quinto, menos propaganda e mais manutenção urbana. Porque drenagem não aparece no Instagram do prefeito, mas salva a vida. E acima de tudo, Pernambuco precisa recuperar a cultura da responsabilidade. Responsabilidade política, responsabilidade moral, responsabilidade comunitária. A Bíblia ensina que a casa construída sobre areia não resiste à tempestade, pois o Brasil inteiro resolveu construir sobre areia institucional, moral e urbana. A chuva apenas revelou as rachaduras. E talvez essa seja a maior lição desse feriadão do trabalhador. O trabalhador brasileiro continua carregando o país nas costas, enquanto o sistema inteiro pinga em cima da cabeça dele. O homem acorda cedo, pega ônibus lotado, enfrenta salário apertado, paga imposto até no cafezinho e ainda corre risco de perder tudo porque alguém desviou verba de drenagem décadas atrás. Tem hora que o cidadão brasileiro parece personagem de tragédia grega, escrita por um humorista pernambucano. Mas eu ainda acredito nesse povo. Acredito porque vejo solidariedade surgindo no meio da lama. Vejo igreja abrindo porta, vejo vizinho salvando vizinho, vejo gente simples dividindo pão mesmo sem ter quase nada. Isso vale mais do que muito discurso acadêmico. O Nordeste tem uma dignidade sofrida que ainda sustenta esse país moralmente. E talvez Deus olhe para esse povo com misericórdia justamente por isso. Porque mesmo esmagado por abandono, corrupção e descaso, o nordestino ainda encontra força para sorrir e dizer: vai dar certo, se Deus quiser. E vai. Mas não apenas pela vontade divina, também pela coragem humana de reconstruir aquilo que políticos incompetentes e décadas de irresponsabilidade ajudaram a destruir. No fim das contas, a chuva em Pernambuco não foi apenas fenômeno climático, foi espelho. Espelho da desigualdade, espelho do abandono urbano, espelho da decadência administrativa, espelho da perda de valores comunitários. Mas também espelho da solidariedade popular. E talvez ainda exista esperança justamente aí, na senhora que fez sopa para os desabrigados, no rapaz que ajudou o desconhecido durante a enchente, na igreja que virou abrigo, no povo simples que continua humano, num país cada vez mais burocrático e frio. Porque civilização não se mede apenas por prédio bonito. Civilização se mede pela forma como um povo cuida dos mais frágeis quando a tempestade chega. E aqui fica a pergunta para você que acompanha o Pernambucando por aí. Pernambuco sofre por causa da chuva ou por causa de décadas de abandono e escolhas erradas? Escreva aqui nos comentários. Quero saber sua opinião. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Isso ajuda demais o nosso trabalho e fortalece essa comunidade arretada que pensa o Brasil sem medo de dizer a verdade. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia e pelo seu carinho de sempre. Até o próximo vídeo, Pernambucando por aí.